Vamos voltar a falar do giro do presidente Lula mais cedo. Ele deu uma declaração à imprensa e o nosso Américo Martins estava por lá. Lula disse que será contra uma possível invasão de Cuba por parte dos Estados Unidos. Américo Martins, é uma tensão que foi criada por Donald Trump, dizendo que a ilha precisa ter uma intervenção. Nós temos algo que é histórico de Marco Rubio. Marco Rubio, a família dele fugiu de Cuba exatamente por causa de perseguições. Isso antes, na verdade, do regime comunista. Mas, enfim, fugiram de lá. Então é uma questão de honra para ele também uma intervenção. Conta pra gente como foi essa fala de Lula e mais destaques dessa declaração do presidente. Pois é, Uribe, como você muito bem colocou, os Estados Unidos vêm aumentando muito a sua pressão sobre o governo de Cuba, especialmente desde a queda do ditador Nicolás Maduro na Venezuela, quando ele foi preso e está sendo levado a julgamento nos Estados Unidos. Na mesma toada, o governo americano determinou naquele momento que a Venezuela não podia mais exportar petróleo para a ilha de Cuba. E isso tem um impacto devastador na economia cubana, que já sofre há muitos anos, há décadas, com um embargo econômico que foi imposto pelos Estados Unidos depois da Revolução Comunista liderada pelo Fidel Castro. E essa situação piorou muito sem o petróleo. O petróleo é muito importante para Cuba porque praticamente toda a energia cubana vem do petróleo e o país produz muito pouco. Depende muito da importação de petróleo e recebia muito petróleo venezuelano, inclusive a preços subsidiados. Isso mudou completamente e o governo americano também impôs um verdadeiro bloqueio à exportação de petróleo para Cuba. A gente tem notícia apenas da chegada de um grande cargueiro, um grande petroleiro russo que levou petróleo para a ilha depois da queda do Nicolás Maduro. Desde aquele período, a gente não teve mais petroleiros chegando a Cuba. E isso vai aumentando também a pressão humanitária sobre a situação em Cuba, com muita gente enfrentando sérias dificuldades. E o Brasil vem mostrando preocupação com relação a isso. A situação piorou ainda, como você muito bem colocou também, quando o presidente Donald Trump disse que quer entrar para a história como o presidente que vai anexar Cuba, que vai derrubar o regime comunista no país. E o presidente Lula hoje foi perguntado especificamente sobre a questão da ilha, porque lá em Barcelona, na etapa anterior à visita aqui à Alemanha, na mesma viagem, o Brasil assinou uma carta junto com o governo do México e também com o governo da Espanha, dizendo que é necessária uma saída diplomática em Cuba e uma conversa que seja honesta entre todos os lados. Ele foi perguntado sobre isso e foi muito contundente na sua resposta, dizendo que, em primeiro lugar, ele criticava o embargo que existe há décadas contra Cuba e que ele é contra qualquer tipo de intervenção na ilha, que os próprios cubanos têm que decidir o seu futuro. E ele disse, assim como eu sou contra qualquer outro tipo de intervenção, como eu critiquei muito as intervenções dos Estados Unidos no Irã, as guerras no Oriente Médio, a guerra na Ucrânia, e ele foi muito enfático nessa resposta. Inclusive, Uribe, antes até da gente ouvir o presidente Lula, o que ele falou exatamente sobre isso, eu queria lembrar que o Friedrich Merz, o chanceler alemão, também foi perguntado sobre isso e ele também disse que não vê nenhum risco em Cuba, não vê nenhuma necessidade para qualquer tipo de intervenção contra o regime da ilha e que ele espera que o presidente Donald Trump encontre uma saída diplomática. Vamos ouvir o que o presidente Lula disse especificamente sobre essa questão de Cuba. Serei contra a invasão de Cuba, como eu fui contra da Venezuela, como eu fui contra da Ucrânia, como eu fui contra de Gaza, como eu sou contra do Irã. Eu sou contra a falta de respeito à integridade territorial das nações. Eu sou contra qualquer país do mundo se meter a ter ingerência política de como a sociedade de um país deve se organizar ou não. Cadê a autodeterminação dos povos? Cadê o respeito aos direitos humanos? Cadê o respeito à Carta da ONU? É isso. Eu quero que os Estados Unidos sejam do jeito que eles querem ser. Eu quero que a Alemanha se organize do jeito que a Alemanha quiser se organizar. Eu quero que o Brasil se organize do jeito que a sociedade brasileira quiser organizar. Ninguém pode se meter na nossa organização. Ninguém. E é importante saber que Cuba é vítima de um bloqueio de 70 anos, ou seja, que é uma vergonha mundial. Sabe? Uma vergonha mundial.
um país não teve a chance depois da Revolução de conseguir decidir o seu destino com a potência fazendo um bloqueio ideológico, sabe, contra Cuba. Então, eu sou contra, sabe, qualquer bloqueio. Sou contra qualquer intervenção de qualquer país.